Oi, minha galera do nono ano. E agora nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu dei para vocês fazerem aí. Espero que tenham feito, tá? Com um cenário novo, eu vou responder para vocês aí. Vou ler a primeira pergunta. A Primeira República costuma ser dividida pelos historiadores em duas fases distintas. E aí? A primeira fase é chamada de República da Espada, tá? Que vai de 1889 a 1894, quando nós tivemos dois presidentes militares, tá? E a segunda fase, tá, vai ser de 1894 a 1930, que foi chamado de a República do Café com Leite ou oligárquica, tá? Então essa seria a resposta. O que foi o encilhamento? O encilhamento foi um pacote econômico, vamos botar assim, lançado pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, no governo do presidente Deodoro da Fonseca, onde ele liberava alguns estados a produzir moedas, tá? Porque naquela época não tinha Casa da Moeda como é hoje, que só tem um lugar só para produzir moeda. Mas naquela época ele achando que qualquer estado que produzisse o dinheiro poderia de repente facilitar, mas só que deu problema, que os estados começaram a produzir muito dinheiro e com muito dinheiro circulando, acabou dando problema com a inflação. Outra coisa, para incentivar a industrialização do Brasil, ele criou lá a Bolsa de Valores para que as pessoas começassem a investir em algumas empresas. Só que muitas dessas empresas eram empresas fantasmas. Eles botavam lá na bolsa, as pessoas faziam investimento e no final ele abria falência e perdia, né? O cara, né, malandro, ganhava o dinheiro e aqueles que investiram perdiam. Então não deu certo, tá? Essas ideias do Rui Barbosa, tá? O encilhamento é porque era usado, né, no cavalo, era encilhado para a corrida de cavalos, tá? Então, por isso foi botado esse nome nesse pacote econômico aí de Rui Barbosa que não deu certo, tá? Vamos lá, próxima pergunta é número 3. O que foi a política do café com leite? A política do café com leite foi que São Paulo e Minas Gerais começaram a uma eleição estaria um paulista e na outra estaria um mineiro. Então vamos lá. A política do café com leite foi um momento estava um presidente do Partido Republicano Paulista, que era lançado por eles, porque é chamado de café porque o São Paulo é um dos maiores produtores de café, e para se manter no poder, ele indicava depois um candidato de Minas Gerais, que era um grande produtor de leite na época. Então, por isso foi chamada política café com leite. É o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais pelo poder executivo da República Federal, tá? Eu falo isso pela presidência da República. Por quê? Porque naquela época os estados tinham também os presidentes. Então, ficava revezando aí São Paulo e Minas Gerais pelo poder executivo da presidência da República. Só isso. Vamos lá. Em qual governo aconteceu a revolta da Chibata e guerra do Contestado, tá? Foi no governo do presidente Hermes da Fonseca, tá? Foi no governo dele que aconteceu essas duas revoltas. Número 5. Qual foi o governo que enfrentou a crise internacional do café e a crise de 1929? Foi o presidente Washington Luiz, tá? Ele que em 1930 Getúlio Vargas vai dar um golpe contra ele e vai assumir o poder, tá? Depois a gente vai conversar isso quando a gente falar da época do período Vargas, tá? Vamos lá. Número 6. Descreva sobre o principal motivo para o começo da Primeira Guerra Mundial. Foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, tá?
ele foi em Sarajevo e lá ele foi assassinado. E para o Império Austro-Húngaro, isso foi uma ofensa muito grande. O Império Austro-Húngaro vai culpar o governo da Sérvia por isso, então vai declarar guerra à Sérvia. Nisso, a Rússia, que era um protetor da Sérvia, vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro e assim estoura a Primeira Guerra Mundial, tá? Foi por causa da morte, do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Essa é a resposta. Vamos lá. Número... Descreva a sua principal motivo para o começo da guerra. Já falamos. 7. Quais os países que faziam parte da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança? Vamos lá. A Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, tá? E na Tríplice Aliança era formado pelo Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, tá? Esses são os países. O que foi o Tratado de Versalhes para a Alemanha? Isso aí vocês podem encontrar essa resposta que eu achei interessante, tá? Na página do livro 260, lá no início, tá? Este tratado considerou a Alemanha como uma grande responsável pela eclosão da guerra, além de determinar uma série de imposições consideravelmente exageradas. Essa manobra tinha como objetivo enfraquecer a Alemanha para que as potências vencedoras tirassem proveito econômico da situação, tá? A Alemanha ela foi muito humilhada, tá? Pelo Tratado de Versalhes, encabeçado aí pela Inglaterra e pela França, tá? E nós sabemos que ela vai se recuperar quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial, tá? Que aí ela vai ser muito responsável mesmo. Nessa Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de interesses comerciais, tá? Tanto é que os Estados Unidos mesmo, ele queria fazer um armistício na qual ninguém assumisse nada, cada um tomasse a sua culpa e pronto. Mas não, a França e a Inglaterra queriam humilhar e tirar a Alemanha de circulação, só que isso eles não vão conseguir, tá? Vamos lá, número 9. O que foi o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento, como a gente já falou várias vezes, ele foi um dia na qual alguns camponeses, mulheres, idosos, crianças foram ao Palácio de Inverno do czar Nicolau II levar algumas reivindicações na qual pedia para que Nicolau ajudasse o povo, porque o povo estava passando fome, tá com vários problemas. Só que Nicolau II, quando viu aquele monte de pessoas indo em direção ao palácio, ele, sem saber o que é, ou procurar saber o que era aquele problema todo, ele mandou abrir fogo contra aquela multidão, matando várias pessoas, tá? E isso foi num domingo, por isso que é chamado de Domingo Sangrento. E muitos dizem, por exemplo, como Lenin na época falava que isso aí foi o pontapé inicial para a Revolução Comunista, tá? Começou em 1905, mas nós sabemos que a Revolução Comunista vai começar em 1917, tá? Vamos lá. Com a morte de Lenin, quem vai assumir o poder da União Soviética após a morte dele, né? Após a morte de Lenin. Então, quem vai assumir o poder da União Soviética após a morte de Lenin? Vai ser Stalin, tá? Stalin vai assumir porque ele era chefe do Partido Comunista na época, tá? Tanto é que vai ter uma disputa entre Trotsky e Stalin. Só que teve uma vez uma reunião para saber quem ia ser o presidente do partido. Eles queriam dar a presidência do partido para Trotsky, mas ele recusou. Stalin, sem pensar, pegou o poder do partido e quando Lenin vem a morrer, aí ele fala, estou no meu direito de assumir porque eu sou presidente do partido. E ele caça Trotsky. Trotsky, por exemplo, é tirado da União Soviética
anos depois ele vai ser morto na Bolívia, que ele vem aqui para a América do Sul e Stalin manda vir matar ele aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Então aqui terminamos a nossa aula dessa segunda-feira. Pessoal, espero aí que vocês tenham acertado, tá? Espero que vocês corrijam e até a próxima aula na próxima segunda-feira. Um abraço, pessoal.